mexer com ele, mas ele acreditava que naquele lugar os roubadores, os saqueadores não iriam tirar dele, e vivia uma vida oprimida, uma vida humilhada, uma vida totalmente longe dos passos e da visão de Deus. No entanto, a visão de Deus estava sobre eles, mas quando eu digo visão no sentido de ação de Deus, que não acontecia, porque a ação de Deus só acontece em nossa vida quando nós, assim como Israel, se viu naquela situação, se viu acabado, subjugado, envergonhado, a história daquela cidade, daquele lugar, e então aquela nação resolve ter uma atitude. Qual foi a atitude? Aquela nação resolve clamar a Deus e dizer: Senhor, olha a nossa situação, por favor, entre e peleja por nós, dá-nos uma saída, faz-nos ser salvos dessa situação. E aí Deus entra com a providência, chamando a Gideão para ser levantado como libertador de Israel. E quando Deus chama, irmãos, a Gideão, Deus vai demonstrando agora as suas características em relação àqueles que são chamados. Deus vai mostrando agora o seu potencial em fazer com que aqueles que são chamados percebam que tem um potencial enorme. Então eu gostaria de falar algumas características de Deus que fez com que Gideão entendesse que ele era um verdadeiro missionário, ele era um verdadeiro libertador. Pois bem, o primeiro tópico que eu gostaria de falar aqui nessa noite é que Deus chama. Agora, quem Deus chama? Deus chama a sua igreja. Deus chama o conjunto que toca os instrumentos na casa de Deus. Deus chama os cantores que estão louvando a Deus na sua igreja. Deus chama o grupo de senhoras que louva com tanta excelência o nome dele. Deus chama o grupo de jovens que tem tantos afazeres, querem passar em um concurso, querem estudar, querem fazer outras coisas, mas Deus está chamando nessa noite. Deus chama nós, obreiros do Senhor. Deus chama diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores, bispos e etc. O fato é de que Deus olha para a sua igreja e a chama no completo para uma grande obra que Ele quer realizar no meio de nós. Aleluia! A Bíblia Sagrada diz em Juízes capítulo 6 e no versículo 14 que Deus escolhe a Gideão. Capítulo 6 e o versículo 14 do livro de Juízes diz-nos desta forma: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Deus estava dizendo como que assim: sou eu que estou te mandando, sou eu que estou lhe chamando. O profeta Isaías, em uma revelação profunda de Deus, ele diz: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E aí ele se autoconclama e se se deixa ser entregue por Deus, dizendo: envia-me a mim, estou aqui, Senhor. A nossa atitude nesta noite, quando Deus der um brado aqui aos teus ouvidos, e eu sei que algumas pessoas estão lá embaixo já ouvindo o chamado de Deus, a nossa atitude deve ser como a atitude de Isaías, quando Deus chamar Maria, quando Deus chamar Paula, quando Deus chamar Pésia, quando Deus chamar Paulo, quando Deus chamar Walter, quando Deus chamar Marcelo, quando Deus chamar Domingos, quando Deus chamar Moreira, quando Deus chamar a qualquer nome que aqui estiver, eu quero que nós venhamos dizer a Ele nessa noite, como Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Será que nós temos capacidade de fazer isso nessa noite? Será que nós estamos dispostos a ouvir a voz de Deus e nos entregar a esse chamado? Será? Eu tenho certeza que algumas pessoas que estão aqui não estão preparadas para isso. Eu tenho certeza que algumas pessoas que estão aqui não estão preparadas para isso. Será que se Deus chegar até você e pedir para você pedir? Não. Porque Deus não pede. Deus dá ordem. Aleluia. Será que nós estamos dispostos a tirar o anel de formatura de direito que nós temos e nos entregar a Deus ao seu lado? Será que nós temos possibilidade, pastor Moreira, de pegar o nosso diploma na parede, colocar dentro da gaveta
e dizer: Deus, estou aqui às tuas ordens, envia-me a mim e eu farei a tua vontade onde quer que queres que eu vá? Será que nós estamos dispostos a passar alguns meses longe da nossa família, dos nossos filhos, da nossa esposa, do nosso marido? Será que nós estamos dispostos a passar alguns meses longe do nosso pai? Será que nós estamos dispostos a passar um tempo longe da nossa igreja, da nossa mãe, dos nossos pastores, em prol de uma causa tão nobre, que é pregar e fazer missões neste mundo tão devasto e pecaminoso? Será? Eu quero que você escute nessa noite. Muitas pessoas estão sofrendo catástrofes em sua vida. Muitas pessoas estão sofrendo miséria em sua vida. Muitas pessoas estão passando por escassez em sua vida e não sabem por quê. Sabe por quê? Porque Deus deu uma ordem a você e você não está cumprindo essa ordem de missões. Deus lhe deu uma ordem para você evangelizar. Você sabe que é chamado por Deus. Você sabe que Deus chamou você. Você sabe que há tempos atrás houve uma profecia que você seria usada por Deus e usado por Deus. E isso não está acontecendo em desplicência sua. E as consequências estão vindo na sua vida. A tua conta não tem dinheiro, o teu armário não tem mantimento, os teus filhos não estão na igreja, a sua esposa não quer saber de Deus, o teu esposo está na cachaça, no álcool. Aonde é que nós vamos parar? Nessa noite não importa se você der ou não der glória a Deus. O que eu quero é que você escute as verdades que Deus colocou no meu coração. Deus tem uma palavra para nós. Sabe qual é? Eu estou me chamando nessa noite. Escute novamente a minha voz, porque sou eu que falo contigo nessa noite. Sou eu o teu Deus que te falei há muitos anos atrás e te falo nessa noite. Escute a minha voz nessa noite, porque continuo te chamando. Eu não desisti de você. Eu não desisti do teu ministério. Eu não desisti da tua voz. Eu não desisti da tua pregação. Eu não desisti de você. Sou eu teu Deus que falo contigo nessa noite. Tire as tuas promessas do armário, porque eu sou Deus que cumprirei a minha promessa na sua vida. Assim diz o Senhor. Deus tem um chamado específico na vida de muitos jovens que estão aqui, mulheres e homens que estão aqui nessa juventude. Escute o que vou dizer. Deus tem um grande chamado no meio dessa juventude aqui nesta cidade, mas Deus está dizendo uma coisa aqui no meu coração: se nós não dobrarmos os nossos joelhos, se nós não nos dermos pela causa do Evangelho, se nós não nos aplicarmos naquilo que Deus colocou em nossa mão, as nossas coisas não irão bem. Portanto, nessa noite a palavra de Deus é esta: apenas aplicai-vos naquilo que eu vos dei, apenas sejam negligentes naquilo que eu vos dei, e a minha glória e o meu poder serão manifestos no meu negócio, porque esta é a minha vontade, assim diz o Senhor. Fazer a obra de Deus, irmãos, é fazer com amor, com o coração. Fazer a obra de Deus é fazer sem negociar o Evangelho. Fazer a obra de Deus é fazer com amor, sem querer milhões em troca. Fazer a obra de Deus, irmãos, é pregar com amor, sem querer que a sua conta bancária seja engordada. Deus faz as suas coisas com decência e para que as pessoas entendam que a pregação do Evangelho é de graça. Nessa noite, você que não é crente, recebe essa palavra. Deus está dando vida a você nessa noite. Se você veio aqui nessa noite, escute: Deus está lhe dando uma nova oportunidade para salvar a sua vida. Por muito tempo eu relutei. Por muito tempo eu relutei o chamado de Deus na minha vida. Pregar o Evangelho, mas queria ser advogado. Pregava o Evangelho, mas queria me formar, ter um escritório e ficar sossegado. Mas houve um tempo que não havia mais condições. A minha vida estava viajando os 4 cantos deste país. A minha vida estava em atravessar fronteiras e ir até outros países pregar o Evangelho. E eu pude ver, irmãos, a mão de Deus. Porque quando alguém se dá para que a obra de Deus seja feita, Deus cumpre as nossas necessidades. Aleluia. Deus, segundo Ele, quando chama, Ele também nos capacita para o Deus não chama apenas, Ele nos dá respaldo.